Olá, tudo bem? Meu nome é Michael Santos, hipnoterapeuta Master Condicionativo. E hoje aqui no canal vamos falar de um assunto muito interessante. Existe terapia de sessão única? Se você tem essa dúvida, aguarde um minutinho após a nossa vinheta que eu vou te esclarecer sobre isso. Então, muitas pessoas às vezes me perguntam por ver na internet muitas vezes propagandas acerca de terapias de sessão única. Me perguntam, Michael, é possível terapia de uma única sessão? Uma pessoa que às vezes leva 5, 10 anos tratando uma psicoterapia convencional, um problema de depressão, um problema de pânico, será que ele consegue uma hipnoterapia, um tratamento em apenas uma única sessão? Isso é possível? Bom, a princípio, possível tudo é, não é verdade? Nós não conhecemos tudo, no mundo existem infinitas possibilidades, então tudo na vida a gente pode dizer que é possível. É possível que existam extraterrestres, é possível que as pessoas veem por aí OVNIs, é possível que exista vida depois da vida, depois da morte, tudo é possível. Tá? Então não há por como a gente dizer, isso não é possível. No entanto, podemos fazer algumas conjecturas, algumas análises acerca dessas questões. Porque são questões importantes que às vezes preocupam as pessoas e muitas das vezes até coloca em descrédito essa ferramenta tão poderosa que é a hipnoterapia. Então vejamos, é possível eu fazer o tratamento de uma pessoa em apenas uma única sessão? Sim, é possível. Agora, eu costumo definir isso como a questão da eficiência e da eficácia. Eu posso ser muito eficiente, mas não ser eficaz. O que quer dizer isso? Vamos imaginar uma pessoa que fabrica bancos. E ela consegue fabricar 10 bancos em uma hora. E nós temos um outro companheiro, um outro marceneiro que também fabrica bancos. Só que ele faz bancos, um banco em uma única hora. Então você vai dizer assim, olha, o outro é muito mais eficiente. Em uma hora ele fez 10 bancos. Sim, é verdade. Este outro fez em uma hora apenas um banco. Agora, se formos olhar o banco com detalhes, vamos ver que esse foi mais eficaz. Por quê? O banco dele é mais bem acabado, não tem defeitos, tem mais qualidade, é mais resistente. O outro banco, daquele que fez 10 bancos em uma hora, o banco é mal acabado, o banco às vezes está torto, está mancando, está despregando, é um banco sem qualidade. Então, veja bem, nessa metáfora, nesse simbolismo, o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes uma terapia feita em apenas uma sessão, ela é eficiente porque resolve o problema aparente do cliente ali em apenas uma única sessão, num dia só. Mas vai faltar muitas vezes a eficácia. Ou seja, será que resolveu realmente a questão do cliente? Será que esse cliente não vai ter recaída? Será que essa questão está definitiva, resolvida de uma vez por todas? É uma questão que nós temos que pensar. Por que isso? Olha, eu prefiro, nós da Hipnoclínica BH, preferimos realizar tratamentos em 3 sessões, no mínimo. Pode ter sessões que vão se estender, tratamentos que vão se estender a 6, 10 sessões? Pode. Cada caso é um caso, depende muito da dificuldade do cliente e também do próprio cliente, que é, podemos dizer que é a peça fundamental para que a terapia surta efeito, ok? O cliente querer o tratamento, o cliente se engajar no tratamento é fundamental, fora isso o tratamento muitas vezes não ocorre ou demora-se muito tempo. Então, mas se o cliente está engajado, se o cliente realmente quer fazer as mudanças necessárias, ele vai conseguir muitas vezes em pouquíssimas sessões, às vezes 2, 3 sessões, realizar essas mudanças. Agora, por que eu não recomendo a terapia ser feita em uma única sessão? Quando eu faço a sessão, são 3 sessões para fazer um tratamento, eu tenho condições de fazer um feedback com o meu cliente. Ou seja, ele vai me dar retorno de como está se sentindo de uma sessão para outra, de uma semana para outra. Então ele vai me falar se melhorou, o que não melhorou para me reforçar aquilo que não melhorou, para poder corrigir, a gente ajustar alguma coisa que precisa ser ajustada, ok? Então 3 sessões eu acho que é o mínimo necessário para que a gente faça esses ajustes e tenha um retorno adequado se a terapia está seguindo no caminho certo. Para nós da Hipnoclínica BH, por que adotamos o critério de 3 tratamentos, 3 sessões? Algumas pessoas podem pensar assim, Michael, talvez vocês estão adotando isso para ter um ganho financeiro maior. Na realidade, isso não procede, porque quando você faz um tratamento de uma única sessão, esse tratamento, o tempo gasto nesse tratamento é o mesmo que se gasta em 3 sessões separadas. E, na realidade, o preço vai ser a mesma coisa. Às vezes, o tratamento de uma sessão, por eles falarem que é uma única sessão e ser uma coisa fabulosa,
às vezes você vai pagar até mais caro por isso, sem necessidade, e às vezes não vai ter uma eficácia tão assertiva, tão boa. Quais são as situações em que nós da Hipnoclínica BH recomendamos que se faça tratamento em apenas uma única sessão? São os casos emergenciais. Por exemplo, um cliente quer viajar para o Rio de Janeiro a negócio, a serviço, e ele tem fobia de avião. Nos procura e tem que viajar no dia seguinte. Bom, vamos fazer uma terapia de uma única sessão ali, uma terapia rápida, não vai gastar 3 horas, 4 horas, é 1 hora e meia, talvez nem isso, para fazer o quê? Eliminar a fobia que esse companheiro tem para que ele possa viajar e voltar. E recomendamos que ele continue o tratamento depois para sanarmos realmente a causa que ocasionou esse sintoma da fobia, ok? Porque nós vamos simplesmente o quê? Anular esse sintoma, mas não vamos tratar a causa. É como se você tivesse uma panela de pressão e você suprime ali a válvula de escape, ela vai estourar em algum outro lugar. Então, se ele não continuar o tratamento, vai trazer novas fobias ou até retornar a mesma fobia, vai trazer às vezes uma compulsão alimentar, às vezes um desequilíbrio, um vício em alguma coisa, um mau hábito, até mesmo uma depressão. Então a causa tem que ser tratada. E para a causa ser tratada, a gente demora um tempinho um pouco maior, umas 3 sessões. Ok? Uma outra situação que nós recomendamos é um caso de um cliente, por exemplo, que mora em outro estado, está aqui e vai viajar no dia seguinte, por exemplo, ou na semana seguinte, não tem tempo de fazer o tratamento em 3 sessões. Então nós fazemos um tratamento com ele em uma única sessão e fazemos depois um acompanhamento via online, pelo Skype ou pelo Zoom, seja da forma que for, para vermos o retorno. Porque é muito importante termos o feedback, o retorno do cliente, para sabermos se aquela terapia realmente atendeu às necessidades dele. Ou se temos que fazer algum reajuste, temos que mexer em alguma coisa. Porque normalmente 3 sessões é o suficiente para resolver a maioria dos problemas. Mas muitas vezes aquele cliente específico pode não ser. A demanda dele pode ser emocional, pode ser muito grande, ele pode não ter se engajado tão bem no processo, e com isso vai precisar de uma 4ª sessão, de uma 5ª. Tem clientes que podem gastar 6 ou até 10 sessões. Cada caso é um caso. Normalmente 3 sessões é suficiente. Olha só como a hipnoterapia é uma terapia super breve. Enquanto você às vezes trata uma depressão 4, 5, às vezes 10 anos com uma psicoterapia normal, comum, na hipnoterapia você trata às vezes com 3 sessões. Então, para que você correr e fazer em apenas uma única sessão, como vendem muito por aí? Você fazendo como única sessão, como o exemplo do banco que nós demos, a figura de linguagem aqui, você vai ter muita eficiência, vai ser feito rápido, mas às vezes não vai ter eficácia, não vai ter qualidade. Às vezes, aquela dificuldade que você tem em sua queixa vai retornar ou do mesmo jeito ou de uma forma diferente. Então, nós da Hipnoclínica BH não recomendamos que seja feita a hipnoterapia em uma única sessão. Pode ser feito? Sim, pode, é possível. Ele vai gastar ali 3, 4 horas, quando uma terapia normal é 1 hora e meia, e gasta-se umas 3 sessões. Então ele vai gastar 3, 4 horas fazendo uma única sessão. Vai cansar muito o cliente e ele não vai ter um retorno, muitas vezes, um acompanhamento necessário para se saber se aquilo está funcionando ou não está. Ok? Então, nós não recomendamos que você faça. Nós, a Hipnoclínica BH, fazemos em 3 sessões, ou menos sessões se o cliente assim o quiser, mas recomendamos no mínimo 3, exatamente por causa de começo, meio e fim. Ter um andamento completo, um acompanhamento, e temos certeza de que a hipnoterapia, aquela terapia, resolveu de forma definitiva aquela demanda emocional do cliente. Ok? Então, fica aí o esclarecimento. Se você tiver alguma dúvida, escreva nos comentários, nós teremos o maior prazer de responder. Se precisar de um tratamento ou algum conhecido, nos mande no WhatsApp que está aí na descrição do vídeo, faça contato conosco para agendarmos uma sessão, e pedimos a você que, se não for inscrito no nosso canal, que se inscreva, é só dar um comandozinho, um clique, que dê um like no vídeo para que ele possa ser divulgado com mais pessoas, e se possível também divulgue nas suas redes sociais. Com certeza esse vídeo vai ajudar algumas pessoas a ter um esclarecimento maior a respeito da hipnoterapia, não terem tanto receio, tanto medo da hipnoterapia, e acharem muitas vezes até que é uma falácia essa questão de, porque se propõe, se vende terapias de uma sessão. Então, é possível, mas não é recomendado por nós da Hipnoclínica BH. Ok? Da nossa parte, muito obrigado e até o próximo vídeo.